A principal causa para que haja circulação atmosférica é o aquecimento desigual da superfície do planeta Terra. No balanço global de energia do planeta, os trópicos detêm um ganho de energia e os polos apresentam o déficit. Então, o aquecimento sobre a superfície terrestre ele é maior nos trópicos e menor nas zonas subtropicais e zonas polares, como é possível observar nesse gráfico, que no eixo X detalha a latitude, partindo aí da esquerda para a direita, da região polar, aí 90, da região subpolar de 60 graus, para chegando às regiões tropicais e equatoriais, aí, respectivamente, em 30 e 0 grau de latitude. Se a gente observar o eixo Y, a gente tem a quantidade de radiação solar recebida, né, em watts por metro quadrado, e as barras vermelhas demonstram a quantidade de radiação que chega. Em azul, as barras mostram a quantidade de radiação que sai da superfície do planeta para cada uma dessas 4 faixas de latitude. Então, se a gente pegar as latitudes de 0 e 30 graus, a gente vai ver que as entradas são maiores, né, sempre acima de 250 watts por metro cúbico, do que as saídas, né? Apesar de que na zona equatorial a saída ainda é maior do que nas outras áreas, ela ainda assim é menor do que a entrada para essa zona. E quando a gente observa as latitudes de 90 e 60 graus, a gente vê que esse padrão se inverte, né? As saídas elas são maiores, a perda por radiação ela é maior do que a entrada, ou do que o ganho por radiação solar. Então a gente tem aí uma desigualdade, né? Enquanto que a resultante nas zonas de 90 e 60 graus de latitude é deficitária, a resultante nas faixas equatoriais e tropicais ela é superavitária, digamos assim, né? Ou seja, existe mais entrada do que saída. Isso gera uma desigualdade, tá? E em busca de equilibrar essas desigualdades no balanço de energia, há uma contínua transferência de calor entre as zonas quentes tropicais e as zonas frias polares. Ou seja, a atmosfera ela consegue transferir calor entre as faixas latitudinais aí do planeta. Esta transferência de calor da zona equatorial e tropical em direção aos polos é feita pela atmosfera, através do que chamamos de circulação geral da atmosfera, e pelos oceanos através das correntes marinhas. A gente vai ver essas duas coisas. É bem importante a gente falar sobre essa pessoa. George Hadley, em 1735, vislumbrou um planeta teórico, coberto por água, sem rotação, porém com diferenças de temperatura, né? Num planeta coberto totalmente por água, não haveriam as distinções térmicas advindas das diferenças de calor específico entre o continente e o oceano. Para Hadley, o Sol estaria atuando diretamente sobre o Equador ao longo de todos os momentos. Assumir isso é excluir os efeitos da sazonalidade e das diferenças zonais de aquecimento do planeta ao longo do ano. Se a Terra não gira, a única força associada à circulação é a força do gradiente de pressão que a gente viu na última aula. Para ele, o gradiente térmico entre os polos e o Equador definiria uma célula, um modelo gigante de circulação atmosférica. Chama-se até hoje de célula de Hadley e também é conhecido como modelo da célula simples, e é o primeiro que a gente vai discutir hoje. Antes da gente entrar no modelo de célula simples ou da célula de Hadley, vamos falar sobre a classificação zonal da atmosfera para que a gente tenha
em mente as regiões, digamos, climáticas do planeta, né? Então, sempre que a gente fala em classificação zonal, a gente está falando em variações em função da latitude, né? Então a gente tem aí próximo aos 90 graus norte e aos 90 graus sul a região polar. Entre a faixa, em torno da faixa de 60 graus norte ou de 60 graus sul, a gente tem a região subpolar. Entre as latitudes de 60 graus sul ou norte, entre as latitudes de 30 e 60 graus sul ou norte, a gente tem as latitudes médias. Entre as latitudes de 0 e 30 graus, mais perto de 30 graus, seja sul ou norte, a gente tem as áreas subtropicais ou subtrópicos. E no entorno da faixa da linha do Equador, né, da faixa de 0 grau de latitude, nós temos a zona tropical ou equatorial. Então, esses são os nomes que se aplicam às diferentes regiões climáticas do planeta e suas latitudes aproximadas. Então, quando eu estou falando de latitudes médias, é diferente de eu estar falando dos subtrópicos, tá? Que também é diferente de eu estar falando da área tropical ou equatorial. Então, essas denominações têm que ficar bem claras. Então, no modelo de Hadley ou da célula simples, a gente tem um planeta imaginário totalmente coberto por água, onde a faixa equatorial aí é a área mais quente. Sobre essa faixa se desenvolve a baixa equatorial, que é uma área contínua ou quase contínua de baixa pressão atmosférica. O calor que essa área recebe faz com que o ar se aqueça, evapore, né? A água evapore, esse ar sobe e em altas latitudes ele vai circulando em direção aos polos, onde ele perde o calor, se torna mais denso e desce para uma área de alta pressão atmosférica nos polos, né? A chamada área de alta polar. Então a gente tem nesse modelo as altas pressões nos polos, né, que são as áreas mais frias do planeta, e uma grande faixa de baixa pressão na porção equatorial do planeta, né? Então existe aí um fluxo na alta atmosfera, né, que vai da zona equatorial em direção aos polos, e sobre a superfície terrestre um fluxo natural de alta para baixa pressão, que vai, nesse caso, dos polos em direção ao Equador. Então, esse seria o modelo de Hadley, ou também conhecido como célula de Hadley. Então, novamente, para esse modelo, no Equador teria-se o aquecimento e ascensão do ar, sendo uma enorme região de baixa pressão. Nos polos teria-se ar frio, denso, subsidente, ou seja, que desce, sendo uma enorme região de alta pressão atmosférica. E com isso, os ventos superficiais sempre soprariam da alta para baixa pressão, ou seja, dos polos em direção ao Equador. E se a Terra gira, o efeito da força de Coriolis faz com que haja deflexão, ou seja, uma curvatura, um desvio dos ventos que sopram dos polos para o Equador, sobretudo nas áreas polares e nas áreas intertropicais. Esses desvios na trajetória do vento formam os ventos lestes polares e os ventos que compõem na faixa equatorial a zona de convergência, que são os chamados e bem conhecidos ventos alísios. A gente vai complexificar esse modelo e entender um pouco mais sobre a circulação atmosférica.
Então, com isso, assume-se a existência de um segundo modelo, mais complexo, como eu disse, que manteria as concepções de que o Sol se mantém constante, aquecendo mais a região equatorial, e que a Terra permaneceria ocupada apenas por água. E esse modelo ficou conhecido como o modelo da célula tripla, né, porque apresenta mais duas células para além daquela clássica de Hadley. Para entendermos melhor esse modelo da célula tripla, vamos observar aqui a distribuição zonal, mais uma vez, em relação às latitudes, dos sistemas de altas e baixas pressões atmosféricas. Então, dois deles nós já conhecemos, que são as duas altas polares, né, junto à região polar, e a baixa equatorial, né, que é também conhecida como a Zona de Convergência Intertropical, ou ZCIT. Além desses dois sistemas, né, nos polos e na zona equatorial, a gente tem algumas baixas pressões na região subpolar, perto lá dos 50, 60 graus de latitude, seja no sul ou no norte, e a gente tem duas regiões de altas pressões, que são as altas subtropicais, né, na faixa aí dos 30 graus de latitude, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Com isso, a gente tem três regiões de baixa pressão no planeta, essa equatorial e duas subpolares, uma no hemisfério norte e uma no hemisfério sul, e três regiões de alta pressão, na verdade quatro regiões de alta pressão, que são uma em cada polo, que são as altas polares, e duas nas áreas subtropicais, né? A alta subtropical do hemisfério norte e a alta subtropical no hemisfério sul. E é com essa distribuição desses sistemas majoritários de alta e baixa pressão atmosférico que a gente consegue entender um pouco melhor esse modelo da célula tripla. Nesse novo modelo, né, novo aqui para nós, apesar de mais complexo, ele apresenta algumas semelhanças com o modelo de Hadley. As áreas tropicais permanecem recebendo excesso de calor e os polos um déficit, como naquele gráfico do início da aula. Em cada hemisfério existem três células de circulação, ao invés de uma, que tem o papel de distribuição do calor. Essas células de circulação atmosférica, elas têm nome, né? A gente tem a célula de Hadley, que vai ficar então restrita ali entre a faixa equatorial e a região ali das altas subtropicais, perto da faixa de 30 graus, né? E essa circulação é a seguinte: o ar mais aquecido sobre a zona equatorial, ele sobe e ele se dispersa no alto da atmosfera em direção a latitudes mais altas. Próximo à latitude de 30 graus, esse ar ele já perdeu todo o seu calor, né? Esse ar já se resfriou e ele começa a subsidir, ou seja, a descer nessa área, formando o que a gente conhece como as altas subtropicais. O outro modelo é o modelo da célula de Ferrel, que ele é semelhante à célula de Hadley, mas ele é invertido, né? Ou seja, então existe, em função dessas altas subtropicais, parte desse ar vai voltar em direção ao Equador e a outra parte desse ar já aquecido nessa faixa subtropical vai ser direcionado aos polos. E aí ele se aproxima da região da baixa subpolar. E esse ar então se aquece novamente, sobe e retorna agora em direção ao Equador pela alta atmosfera. Esse é o modelo da célula de Ferrel, que vai acontecer aí entre as latitudes de 30 e 60 graus, seja no hemisfério sul, seja no hemisfério norte. Por fim, a gente tem o modelo da célula polar,
né, que está associado aí à área mais fria do planeta, esse ar da alta atmosfera aí junto aos polos, ele desce como uma alta pressão e sob a superfície esse ar ele vai se distribuir em direção à baixa subpolar, onde novamente ele vai subir, não digamos quente, mas menos frio do que o ar polar, e vai fazer com que essa célula continue funcionando. Então, para resumir, tem-se a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. A gente vai falar mais um pouquinho delas daqui para frente. Então, nesse modelo, uma zona de alta pressão mantém-se nos polos e uma zona de baixa pressão mantém-se ao longo da zona equatorial. Do Equador até as latitudes de 30 graus, a circulação predominante, como eu disse, é a de Hadley. E ao se mover em direção aos polos, o ar vai se resfriando e convergindo ao mesmo tempo. Essa convergência gera acúmulo de ar acima da superfície, que causa um aumento da pressão atmosférica nessas regiões aí subtropicais. Então, nas proximidades dessas latitudes subtropicais, aí 30 graus, seja no norte, seja no sul, essa convergência produz cinturões de alta pressão chamadas de altas subtropicais ou anticiclones, que promovem boa parte do tempo que a gente conhece aqui no sudeste brasileiro. Nessas áreas de altas subtropicais, o ar convergente, relativamente seco, começa a descer e se aquece por compressão. Esse ar descendente produz geralmente céu limpo e temperaturas quentes, né? Então, para nós, aquele clássico dia de verão com o céu totalmente limpo e calor é resultante da ocorrência de um centro de alta pressão atmosférica. A partir dessa área, né, das altas subtropicais, parte do ar da superfície se move de volta para a zona equatorial e acaba sendo defletido novamente pela força de Coriolis, formando ventos constantes de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte. Na zona equatorial, esses ventos se juntam, né? Eles convergem para a mesma faixa ao longo dessa faixa, então, que vai ser conhecida como Zona de Convergência Intertropical, ou ZCIT. A célula de Ferrel ocorre nas zonas de médias latitudes, caracterizando o movimento dos ventos que ocorrem próximos à superfície em direção aos polos. Nesse processo, as massas de ar vão se esfriando e subindo, retornando para seu local de origem, completando o ciclo. Na célula de Ferrel, o ar flui para os polos e para o leste, perto da superfície, e para o Equador e para o oeste, em altitudes mais elevadas. E esse movimento é o reverso do fluxo de ar na célula de Hadley. E finalmente sobre a célula polar, embora frio e seco em relação ao ar no Equador, as massas de ar no paralelo 60 ainda são suficientemente quentes e úmidas para sofrer convecção e conduzir um ciclo térmico. No paralelo, na latitude 60, o ar sobe até a tropopausa e se move em direção aos polos. Ao fazer isso, a massa de ar do nível superior desvia para o leste. Quando o ar atinge as áreas polares, ele se esfriou por radiação para o espaço e é consideravelmente mais denso do que o ar que está embaixo. Ele desce, criando uma área fria e seca de alta pressão que, em superfície, novamente se movimenta para a latitude de 60 graus para completar esse ciclo.
Anteriormente, vimos que as diferentes partes do planeta se aquecem diferentemente, com o Equador recebendo maior radiação solar do que os polos. E o propósito da circulação global é redistribuir esse calor. Se a Terra não girasse e fosse uma simples porção de terra sem oceanos, teríamos uma célula simples de circulação em cada hemisfério, onde o ar mais aquecido subiria no Equador e fluiria até os polos. E daí entraria em subsidência após se esfriar e para então retornar em direção ao Equador. Mas a distribuição desigual dos continentes e dos oceanos e a velocidade de rotação da Terra faz com que esse sistema de circulação seja mais complexo, nos revelando um padrão de circulação tripla que existe em ambos os hemisférios norte e sul. As maiores células são a de Hadley. No Equador, o ar mais quente e menos denso sobe até uma altitude de 18 km, onde começa a se espalhar debaixo da tropopausa. A tropopausa atua como uma tampa para a parte mais baixa da nossa atmosfera, que contém as condições do tempo na forma como conhecemos. O ar quente se espalha em direção aos polos, gradualmente se resfriando e descendo enquanto se movimenta, antes de descer até a superfície e retornar novamente até o Equador. As menores células são as polares. O ar frio, denso e descendente nas regiões polares flui nos níveis baixos para até 60 e 70 graus de latitude norte e sul. Enquanto o ar deixa as regiões polares, ele começa a se aquecer e subir, retornando para os polos nos níveis mais altos. Entre a célula polar e a célula de Hadley ocorrem as células de Ferrel. Ao contrário das outras células, a de Ferrel não é controlada pela temperatura. Essas células fluem na direção oposta para as células de Hadley e de polar, atuando como um motor. Essas células de circulação não apenas transportam o calor do Equador para os polos, mas também resultam em áreas semipermanentes de alta e baixa pressão atmosférica. Devido às partes ascendentes e subsidentes da célula de circulação, existem as nossas zonas climáticas. Onde o ar sobe de uma área de baixa pressão, é criado então, essas áreas recebem muito maior precipitação. Isso explica que as maiores florestas tropicais são encontradas próximo à faixa equatorial. Onde o ar desce, é formada uma região de alta pressão, onde ocorrem amplas áreas de céu aberto e pouca chuva, o que gera áreas desérticas. Mas nem todos os desertos são quentes. A Antártica situa-se abaixo de uma área de ar descendente da célula polar e também é classificada como um deserto. Com mais precipitação caindo no Saara, a Antártica é considerada a área mais árida e o maior deserto de todos. Mas isso é um assunto para outra aula e falaremos mais sobre isso adiante. Bom, essa é uma carta de campos médios de vento e pressão em superfície, ou carta sinótica, representativa desses principais sistemas de circulação em escala global. A gente consegue perceber que a distribuição aí dos centros de baixa e alta pressão atmosférica, novamente, vocês já sabem, L é baixa pressão e H é alta pressão. A gente está conseguindo observar justamente aí no centro, onde tem uma linha tracejada e pontilhada com a inscrição ITCZ, que é a zona de convergência intertropical, que ao longo dela a gente tem algumas áreas aí de baixa pressão atmosférica, duas, sobretudo, sobre o território brasileiro e sobre o território do continente africano, E a gente consegue observar também vários centros de alta pressão atmosférica na faixa aí, subtropical. E é sobre esses que eu queria falar um pouco mais. Existem esses sistemas, são chamados de permanentes, porque eles estão presentes durante quase todo o ano. E no hemisfério sul a gente tem esse aqui no Atlântico Sul,
chamado ASAS, que é o anticiclone subtropical do Atlântico Sul, o ASPS aí no Pacífico Sul, né, que é o anticiclone subtropical do Pacífico Sul, e o ASIS, que é o anticiclone subtropical do Índico Sul, aí mais no cantinho direito dessa imagem, né? E existem os sistemas semipermanentes, que eles só estão presentes em uma estação do ano. No hemisfério sul, a gente vai ter a baixa do Chaco, que é um sistema de baixa pressão, a baixa pressão africana e a baixa pressão australiana, que vão aparecer no verão do hemisfério sul. Quero destacar também nesse mapa duas áreas, né, que são as chamadas baixas subpolares, né, que elas ganham bastante força no mês de janeiro, porque é o mês de inverno no hemisfério norte. Então a gente tem lá a baixa da Islândia, está representado aí no Atlântico Norte com o valor de 996, e a baixa aleutiana, que está lá no Pacífico Norte, representado pelo valor de 1002. Esses sistemas eles estão em constante movimento, tá? Alguns são mais permanentes, outros menos. A gente vai ver na próxima imagem essa carta sinótica para o mês de julho. Vamos lá e vamos ver quais são as principais diferenças. Bom, no mês de julho também a gente continua com aqueles sistemas, né, permanentes aqui no hemisfério sul, que são os centros de alta pressão atmosférica subtropicais, o ASAS no Atlântico Sul, o ASIS no Índico Sul e o ASPES no Pacífico Sul, tá? Esses permanecem. E aí a gente tem os sistemas semipermanentes, presentes também só numa mesma estação, que é o baixa do Chaco, baixa africana e baixa australiana, que eles não estão tão visíveis nessa imagem. A gente pode ver que a zona de convergência intertropical, ela se transportou um pouquinho para o norte, né? Justamente em função do verão do hemisfério norte ser aí no mês de julho, no meio do ano. A gente tem então lá em cima uns sistemas interessantes, que é aquela baixa da Islândia, né, e aqueles centros de alta pressão ali subtropicais, que é a alta do Pacífico e a alta das Bermudas, tá? São esses sistemas aí que dão origens, né, a grandes tempestades tropicais no hemisfério norte. É interessante a gente observar também a distribuição das principais correntes marinhas de superfície, porque elas dão bem essa dimensão do transporte de calor sobre a superfície terrestre. Então a gente reparar nessa imagem, quero que a gente consiga destacar em primeiro lugar as correntes que vão da número 7 até a número 11, que são a número 7 é a corrente norte equatorial, a número 8 é a contracorrente norte equatorial, né? Ela tem um sentido oposto, né, de deslocamento. A número 9 é a corrente sul equatorial, a número 10 é a contracorrente sul equatorial e a número 11 é a contracorrente equatorial. Todas essas são correntes de águas quentes e elas acabam se inflexionando junto aos continentes, e também em função da força de Coriolis. Reparem que essa inflexão é sempre para a direita em direção ao hemisfério norte, sempre para a esquerda em direção ao hemisfério sul. Elas vão transportar esse calor excedente na faixa equatorial em direção às zonas subtropicais e subpolares, né? E aí eu posso dar um exemplo. Uma das principais é a número 1, que é a corrente do Golfo, né? Que ela se deriva aí da corrente norte equatorial, rumando junto à porção leste
da América do Norte em direção a latitudes mais altas. A corrente número 18, que é a corrente do Brasil, também ela se deriva da corrente sul equatorial, que é uma corrente quente, e transporta esse excedente de calor em direção ao sul do Atlântico Sul, né? E aí, se a gente observa bem aqui ao sul, a corrente de número 22, que é uma corrente gerada pelo vento que circunda aí o continente antártico, né? Ela vai se transformar aí também com esse mesmo giro para a esquerda, que é o giro predominante no hemisfério sul, tanto na número 20 quanto na número 17. A número 20 também é super conhecida a corrente fria de Benguela, que pega aí o litoral oeste africano, e a corrente número 17, que também é uma corrente fria importante aqui para a América do Sul, que é a corrente do Peru ou corrente de Humboldt, ou seja, água fria sendo transportada das regiões com mais altas latitudes para as regiões com mais baixas latitudes. Essas correntes vão chegar próximo à zona tropical e equatorial, elas vão se aquecer e vão realimentar esse fluxo, né, de transporte de calor via superfície do oceano. Então é bem interessante a gente observar, e se a gente sobrepor ou sobrepuser os giros dos anticiclones subtropicais com os giros, esses grandes giros oceânicos aí, seja no Atlântico Sul, no Atlântico Norte, seja no Pacífico Sul e no Pacífico Norte, a gente tem uma dimensão exata de como funcionam esses sistemas de transporte de calor e essa interação entre o oceano e a atmosfera nesse mecanismo de transportar calor ao longo do planeta. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico que possuem razoável homogeneidade horizontal na distribuição das propriedades termodinâmicas, ou seja, temperatura e umidade, além da profundidade ou espessura e estabilidade. Então, são essas 4 características as que melhor descrevem uma massa de ar, né? Temperatura, umidade, profundidade ou espessura e estabilidade. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, as massas de ar contêm propriedades principais, como eu disse, que são a temperatura e a umidade, e nesses aspectos, né, sobretudo em relação à temperatura, ela pode ser quente ou fria, né, então é uma forma que a gente tem de caracterizar uma massa de ar, e ela pode ser em relação à umidade, úmida ou seca. E aí, normalmente, nós denominamos e caracterizamos uma massa de ar por essas duas propriedades. A gente pode ter uma massa de ar que seja quente e seca, ou quente e úmida. Normalmente, as massas de ar oceânicas são mais quentes e úmidas, né? Acho que ocorrem sobre florestas tropicais também. E a gente tem as massas de ar que podem ser frias e úmidas, ou frias e secas, né? Que são as mais comuns. Outras características concernentes à massa de ar é em relação à sua espessura. Ela pode ser uma massa de ar rasa e profunda. No entanto, essas características não são as que a gente apelida, não são as principais de uma massa de ar, sim são características, digamos, adicionais na sua caracterização. E a gente consegue também caracterizar a massa de ar em relação à sua estabilidade, né? Se ela é estável ou instável. A gente talvez fale mais um pouquinho sobre isso aí na frente. As regiões a partir de onde as massas de ar advêm são chamadas de áreas-fonte, né? Para que as grandes massas de ar se formem com características uniformes, a área-fonte deve ser plana e de composição uniforme, com ventos de superfície relativamente fracos, ou seja, é necessário alguma estabilidade para que haja a formação de uma massa homogênea de ar atmosférico.
Quanto mais o ar se mantiver estagnado em sua área fonte, mais significativamente ele vai adquirir as características da superfície. As áreas fonte ideais para a formação de massas de ar são as áreas de alta pressão atmosférica. Isso inclui as planícies geladas do Ártico e da Antártica durante o inverno e os oceanos subtropicais no verão. As latitudes médias, por sua vez, devido às enormes variações em suas propriedades de temperatura e umidade, não são consideradas como boas áreas fonte, não são muito comuns. Porém, essas são áreas transicionais, onde as massas de ar com um espectro de diferentes propriedades se movem, produzindo amplo espectro de atividades no tempo atmosférico. Bom, ainda sobre as massas de ar, quanto à região de formação e origem, as massas de ar quente normalmente elas têm origem na faixa equatorial e na faixa tropical, enquanto que as massas de ar frio normalmente têm origem na zona polar ou ártica ou antártica. E quanto à característica de umidade, a gente tem normalmente as massas de ar mais secas ou menos úmidas, elas advêm das porções continentais, e as massas de ar mais úmidas advêm das porções marítimas. Vamos ver um pouquinho dessas massas de ar aqui na América do Sul e as que influenciam diretamente aí o território brasileiro. A massa de ar equatorial continental, ou MEC, forma-se basicamente sobre a região amazônica, e ela é uma massa de ar quente e úmida, sobretudo porque você tem muita umidade na floresta amazônica. E ela vai se distribuir aí diferentemente no verão e no inverno. No verão ela forma esses corredores de ar aí no Brasil, for chamado de rios aéreos, a gente já viu isso na disciplina. E no inverno ela tem uma ação um pouco mais restrita, sobretudo devido à entrada de massas de ar polares. Então, no verão é quando a MEC consegue transportar maior quantidade de umidade para o Brasil. E aqui para o sudeste brasileiro é interessante que a MEC ela contribui para as ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, gerando aí um corredor de nuvens bem carregadas, justamente onde está essa setinha maior aí da MEC no verão. A gente vai vir falar um pouco mais dela agora no contexto da sua interação com outras massas de ar. A outra massa de ar relevante é a MEA. Ela ocorre sobre os oceanos Atlântico e Pacífico, resultante da zona de convergência tropical, dos ventos alísios, aí, que no nosso litoral são os alísios de sudeste e nordeste. É o vento predominante nessa parte do litoral brasileiro, aí, nessa parte nordeste do litoral brasileiro. E ela traz bastante umidade do mar, ventos quentes e úmidos do mar em direção ao continente. Outra massa de ar relevante para a América do Sul é a MTC, que é a massa tropical continental. Ela está associada a baixa pressão predominante sobre a região do Chaco, que é aí no leste, no oeste da Argentina e do território brasileiro. É uma massa de ar quente, é seca porque é continental e é instável, apresentando grande atividade convectiva, ou seja, contato aí com outras massas de ar faz com que haja muita atividade convectiva.
as precipitações são normalmente fracas, predominando o céu pouco nublado. E ela vai interagir aí tanto com a massa de ar equatorial continental quanto as massas de ar polares, né? Então, por isso que ela é bastante instável. Outra massa de ar relevante é a MTA, que é a tropical marítima ou tropical atlântica. Ela vai se formar sobre as águas quentes tropicais e subtropicais do Atlântico Sul, e a umidade que se acumula na parte inferior dessa massa tropical atlântica dá origem à formação de nuvens do tipo cúmulos de pequena extensão vertical. Por isso provocam pouca chuva e abastecem normalmente a região litorânea brasileira. A outra massa de ar relevante é a polar marítima ou polar atlântica, MPA, que está associada aos anticiclones, né, que se deslocam da região subantártica em direção a latitudes menores. É uma massa de ar fria, úmida e instável, e são mais intensas, né, no inverno, provocando maiores alterações e transporte, né, de ar frio durante o inverno austral. Por fim, a massa de ar polar continental, ela vai se originar nas regiões polares durante todo o ano, sendo particularmente muito fria no inverno. É uma massa fria, seca, estável e rasa, e ela consegue promover aí, alterações no tempo atmosférico, sobretudo no sul da América do Sul. As frentes são uma zona de transição entre massas de ar, cujas características térmicas e de quantidade de vapor d'água, umidade, são diferentes, né? Então, quando a gente fala de frente fria, a gente está falando do limite da massa de ar frio em contato com a massa que está anteriormente, normalmente uma massa de ar quente. Então, a frente é só uma situação passageira, tá? As frentes, elas antecedem uma massa de ar que vai vir junto com ela. Nesse caso aí, a frente quente é aquela onde o ar quente substitui o ar frio, né? Nas cartas sinóticas, a gente vai ver um exemplo aí no final, as frentes quentes têm essa representação, uma linha vermelha com metade de uma bolinha vermelha também, com essas pequenas elevações, né? As características da aproximação de uma frente quente é que há pequena ou nenhuma queda de pressão atmosférica, há uma pequena variação de temperatura, ela começa a subir, né? E após a passagem da frente quente, há uma ligeira elevação da pressão atmosférica e aí uma elevação mais considerável da temperatura, né? Então, esse ar mais quente, ele vai substituir o ar mais frio e vai se estabelecer, então, após a passagem dessa frente quente. Já a frente fria é aquela transição onde o ar frio substitui o ar quente, né? Nas cartas sinóticas e nos mapas que vão representar a circulação atmosférica, a frente fria é representada por essa linha azul com esses pequenos triângulos apontando para a direção na qual ela está se deslocando, né? Algumas características na aproximação de uma frente fria: há uma redução significativa da pressão atmosférica, há uma elevação da temperatura nos dias antes da chegada da massa de ar frio, né? E esse é o elemento que a gente chama de pré-frontal, bastante comum aqui no Sudeste, aqui para nós. E após a passagem da frente fria,
há uma elevação significativa da pressão atmosférica e uma redução, às vezes até bem drástica, da temperatura, né? Então, o ar mais frio, como ele é mais denso, ele vai empurrando o ar mais quente antes de se estabelecer. Para nós aqui, na transição de uma frente fria, há também ocorrência de ventos fortes, tá? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a entrada de vento sudoeste, vento sul, associado à passagem de uma frente. Depois que a frente passa, esse vento para e a temperatura aí é mais baixa, né? Com uma elevação da pressão atmosférica. Para exemplificar as diferenças entre frente quente e frente fria, a gente tem esse modelinho, né? Aí, nesse caso, nós temos uma massa de ar frio migrando em direção à direita, né? E quando a massa de ar frio ela migra, o que se restabelece normalmente é novamente a massa de ar quente, né? E elas entram em contato. Vocês podem ver aí na representação, a gente tem esses meios círculos pequenos vermelhos representando essa zona de contato entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Essa zona de contato é a chamada de frente quente. Com o movimento delas, né, você tem, por convecção, esse ar quente, que normalmente é úmido, quando se resfria no contato com a massa de ar frio, promove a formação de nuvens, né, e chuvas. Num primeiro momento, bem na frente do contato da frente quente com a massa de ar frio, a gente tem a formação de nuvens do tipo nimbo-stratus, e na direção da massa de ar frio que está se movimentando, a gente vai ter nuvens menos carregadas, né? A saber, as nuvens do tipo stratus, depois as altostratus, que aí já são nuvens com pouquíssima quantidade de umidade, né? As cirrostratus e as cirros, que são as nuvens menos carregadas de todas. Se a gente quiser pegar o exemplo de uma frente fria, aí a frente fria, quando se aproxima, a gente tem aí a representação dessa zona de contato entre o ar frio do lado bem esquerdo com o ar quente aí do lado direito. Essa zona de contato promove o que a gente chama de frente fria. E aí está aí representada por esses pequenos triângulos azuis. Nessa zona de contato, a gente tem aí, por convecção, essa formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que são essas nuvens mais altas, tá? E normalmente estão associadas à presença de tempestades elétricas, aí, com raios e relâmpagos e também trovões, né? Então, a massa de ar frio ela vai se estabelecendo por baixo da massa de ar quente, ela vai elevando esse ar quente, que normalmente é também úmido, e isso promove a formação dessas cumulonimbus, tá? Então, depois que a frente fria passa, se estabelece a massa de ar frio, que normalmente é uma massa de ar seca, né? E a gente não vai ter a formação de muitas nuvens, e normalmente a gente tem o céu mais claro sobre a presença da massa de ar frio. Essa é uma imagem de satélite interessante do dia 26 de janeiro de 2005, mostrando uma série de tempestades ciclônicas no Pacífico, indo em direção à costa oeste norte-americana, né? Então, a gente vê que a massa continental que está ali é basicamente a Califórnia, e a gente vê essa posição dessas frentes frias, né? Como eu expliquei, uma frente fria, ela é o contato entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente. Nesse contato a gente tem formação dessas nuvens do tipo cúmulos, né? Que são essas maiores nuvens aí representadas na imagem. Reparem que na parte mais de baixo dessa imagem, né, do lado esquerdo, a gente tem umas ilhas aqui, que é o Havaí, que já sofreram pela passagem dessa frente fria maior aqui, que agora está se deslocando em direção a leste. O interessante notar é que o que faz uma frente fria se movimentar são esses centros de baixa pressão atmosférica, né, que são os conhecidos ciclones. Sejam eles mais fracos ou sejam eles mais fortes, eles são os motores
principais da circulação atmosférica, né? Então, esse ar ele vai se movimentando, esses ciclones vão se movimentando e eles vão, com isso, sugando a massa de ar no seu entorno e transportando elas ao longo de suas trajetórias. Vamos olhar isso numa carta sinótica, como isso aparece numa carta sinótica. Bom, já caminhando para o final dessa aula, essas duas figuras representam cartas sinóticas produzidas pela Marinha do Brasil no dia 3 de janeiro e no dia 26 de março de 2021. Nada muito especial, trouxe esses exemplos de forma aleatória para ilustrar como ocorria a situação, como a gente consegue interpretar de forma mais clara essas cartas sinóticas, uma vez que a gente já aprendeu bastante sobre centros de alta e baixa pressão, massas de ar e frentes frias, né? Então isso aí compõe aquilo que a gente deseja que vocês entendam como circulação atmosférica. Na carta do lado esquerdo, a gente vê aí bem ao centro uma alta pressão de 1022, tá? Ela está bem logo ao sul ali da área que a Marinha representa como A, que é ao sul do Rio Grande do Sul, né? Então aí é um anticiclone subtropical e ele está entre duas frentes frias. Se vocês repararem, tanto a nordeste quanto a sudoeste desse centro de alta pressão aí de 1022, a gente tem a representação de frentes frias, né? Então isso aí é uma área, né, em termos atmosféricos, é uma área de céu aberto, né, provavelmente com ar mais quente, né, a ocorrência de uma massa de ar quente, onde já houve a passagem por essa área de uma frente fria, né, que é essa que está do lado nordeste, ou do lado, digamos, mais à direita desse centro de alta pressão, e está na expectativa da chegada da próxima frente fria, que está aí do lado esquerdo ou a sudoeste desse centro de alta pressão. Ou seja, então, uma massa de ar quente e céu claro sobre a situação da alta pressão atmosférica está entre duas frentes frias. Então não é comum para os meses de janeiro a gente ver uma sequência de duas frentes frias assim tão próximas, né? Quando a gente já vai se aproximando aí do outono, já nessa carta sinótica do lado direito, a gente tem aí na situação do dia de hoje, enquanto eu estou gravando essa aula, né, essa representação aí de três frentes frias, né? Uma ali na parte mais superior, sobre influência de um centro de baixa pressão ali de 1014, próximo à área D, representada pela Marinha, que é o litoral aqui do norte fluminense ao sul da Bahia. Abaixo dela a gente tem um centro de alta pressão aí de 1022 e abaixo dele a gente tem novamente uma outra frente fria já se aproximando aí da área A, bem ao sul do Brasil. E essa frente fria, essa intermediária aí, essa que está no meio entre essas três que eu estou falando, ela está sendo empurrada nitidamente por esse pequeno centro de baixa pressão aqui no Oceano Atlântico Sul, que é um de 986. Você vê que esse centro de baixa pressão ele tem esse movimento no sentido horário, que é um movimento típico ciclônico, e é esse centro de baixa pressão que é o motor para projeção dessa massa de ar frio, né? Essa massa de ar frio que no contato com a massa de ar quente ela se transforma nessa frente fria sobre a qual eu estou falando. Então a gente está aí na expectativa de nos próximos 2 ou 3 dias a projeção dessa frente fria aqui para o litoral sul e sudeste brasileiro. Mais abaixo ainda, ou mais à esquerda, ou para ser mais correto, mais a oeste, a gente tem uma terceira frente fria, que está bem aí ao sul da Argentina, bem no sul da América do Sul. Ela está sendo empurrada por esse centro de baixa pressão mais abaixo da carta aí de 978, né? Ela está sendo movimentada por ele.
E essa frente fria, ela obviamente ela vai se projetar, né? Normalmente as projeções das frentes frias ao longo do litoral brasileiro, né, para a gente pegar como exemplo, elas seguem esse sentido, né? Elas vêm do oeste e quando passam aqui pelo sul da América do Sul, elas ganham um contorno migrando para nordeste. Tá? Então elas sempre ocorrem nessa passagem. Então essas duas cartas são interessantes porque elas mostram essas informações. Então eu creio que você já está apto para fazer uma interpretação sobre as cartas sinóticas, mínimas que seja, e esse vai ser o exercício da aula de hoje. Isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.